que você pode me passar, enquanto psicanalista prático, que eu precisaria, de repente, ter para eu já entender a prática mesmo ali em si, para eu já entender esses mecanismos que eu preciso na hora de atuar, independente, talvez, um pouco da teoria? Então, não tem tempo para estabelecido, né? E é o desespero de alguns aí com relação à psicanálise é justamente esse, porque não tem regra, não tem manual, né? Dá a sensação que é tudo muito solto. Então, assim, antigamente, né, as formações mais clássicas de psicanálise que a gente tem no Brasil, os cursos de formação geralmente duravam em termos aí de 3 anos, 4 anos, um tempo uma faculdade, né? Hoje a gente tem curso de formação em psicanálise em EAD dizendo que te forma psicanalista em 30 dias. Então, na verdade, o que Freud fala sobre isso, né? E aí eu recomendo muito o livro 4+1 da psicanálise, do Antônio Quinet. Já anotem aí, mais uma dica de leitura para vocês, que fala muito sobre isso. O Quinet ele vai falar que geralmente o psicanalista surge a partir do momento que você está fazendo a sua análise pessoal e você sente vontade de praticar aquilo com outras pessoas, né? Você sente vontade de se colocar naquele lugar de analista, de continente, para a pessoa depositar em você as questões que ela tem e para, através desse trabalho, você ajudar essas pessoas a resolver as suas questões, né? Então, cara, é muito pessoal, é muito particular. Eu, por exemplo, o meu percurso, por exemplo, eu já tinha, como a Joyce falou aqui agora, eu já tinha muita noção de muita coisa de psicanálise, assim, de forma inata, coisas que, quando eu comecei a estudar psicanálise, eu falei assim, caramba, mas eu sempre pensei isso, eu sempre imaginei dessa forma. E aí as coisas começaram a encaixar de uma tal maneira, e como eu já tinha uma coisa muito inata dentro de mim, muito conceito, assim, encaixou muito rápido, né? E eu, desde novo, eu já gostava dos estudos sobre a mente humana. Então, era uma coisa que eu sempre pesquisei, que eu sempre estudei. Quando eu conheci a psicanálise, eu já era terapeuta integrativo, eu já era facilitador de meditação, né? Eu trabalhava como facilitador de meditação e como terapeuta integrativo. Então, assim, eu já tinha meio que uma caminhada, tanto dentro dessa parte de bem-estar e desenvolvimento pessoal, quanto também na parte de saúde mental e emocional, né? Então, assim, para mim foi relativamente rápido. Mas eu entendo que, por exemplo, que é o caso que está acontecendo com muita gente aqui hoje. Pessoas que nunca tiveram, assim, prática acadêmica, de leitura, de estudo, que hoje estão caindo de paraquedas dentro da psicanálise, têm muita dificuldade de entender certos conceitos, certas ideias, certos mecanismos. É realmente muito complicado, né? E além da questão do conteúdo ser um conteúdo denso e um conteúdo complicado, a gente está lidando com questões que podem ser questões da própria pessoa. Então, se a pessoa não tem as suas questões bem trabalhadas, a resistência do ego, ela se levanta até para você aprender determinado conceito. Então, o pessoal agora que também pegou fase psicossexual, Sim. tá pipocando um monte de coisa aí nas pessoas, porque as pessoas estão vendo questões inconscientes dela que estão recalcadas, o ego levanta a resistência, a pessoa não aprende aquilo de jeito nenhum. Então, é até engraçado, quando eu fui para a formação de coaching, eu lembro que uma semana antes, eu tinha já montado toda a rede social, cartão de visita, eu já tinha tudo pronto para depois da formação, para já atuar. Então, eu entendi lá na formação que eu só precisava, na verdade, das ferramentas para aplicar aquilo que eu já fazia inconscientemente, que eu já fazia. Só que eu só não sabia o nome das ferramentas que se usava. E aí, engraçado que no último dia, quando eu apresentei tudo isso, o trainer lá, né, ele até se assustou e falou assim, mas como que você veio tudo pronto? Porque inconscientemente eu já fiz isso. E na psicanálise agora não foi diferente. Eu contratei o meu design, ele já fez toda a elaboração do meu logotipo, da minha logomarca. Então eu já fiz toda essa construção de uma, digamos, uma empresa, porque eu também eu tenho uma outra empresa,
porque eu já entendi o que eu já faço hoje, né? Como que eu atuo dentro da sala de aula com pequenos grupos ou alunos VIPs, e eu sei os mecanismos que eu vou usando para até chegar no estado que ela precisa dizer o que eu quero ouvir para ajudá-la, e eu estou sentindo exatamente a mesma coisa na formação de coach. Eu só estou precisando entender alguns conceitos para o que eu já faço, só que é só esses nomes ou ferramentas de como utilizar para melhorar aquilo que eu já faço. Porque é engraçado que muitos pais me procuravam, até alunos, eu falo assim, e por que você não é psicólogo até hoje, né? E aí eu explicava que hoje eu tenho preguiça de fazer 5 anos de faculdade, que eu já cheguei no doutorado, então não é uma questão de titulação, hoje pouco importa. Mas eu entendi que a técnica, às vezes, peculiar que vai me ajudar a ser melhor do que eu já faço. E até por isso que eu busquei fazer tanto a formação que estou fazendo hoje, mais a graduação, que é justamente esse buscar para poder aplicar melhor. Mas inconscientemente eu já aplico isso no dia a dia. Então é interessante que eu estou sentindo a mesma coisa quando eu fiz a formação em coaching. E, Richelle, assim, dentro do que você está me falando, e aí depois, se você quiser, você pode até me chamar no privado, eu não sei como é que tá teu tripé, cara, mas você participando de um percurso de psicanálise ao vivo e de um grupo de supervisão, você vai se desenvolver super rápido. Te dou essa dica aí. Depois me chama que a gente conversa. Tá bom, vou te chamar assim. Obrigado. Vamos lá, deixa eu vir aqui no chat rapidinho antes de abrir para Guida e vem para Madrid. Andréia, sabemos que uma análise pessoal não tem data de término, mesmo assim podemos clinicar? Então, Andréia, a análise pessoal, principalmente para quem é analista atuante, faz parte do dia a dia. Muito complicado um psicanalista atuante falar que não precisa mais fazer análise, porque a agenda roda muito. Você atende assim, pessoas de todos os tipos com todos os casos. Chega uma hora que alguma coisa mexe com você. Você tem alguma dificuldade que vai atravessar sobre alguma questão sua, né? E fora que a sua vida no dia a dia podem surgir coisas aí que vão te atrapalhar e você precisa lidar com isso, né? De novo, a nossa ferramenta é o nosso aparelho psíquico. Se o nosso aparelho psíquico não está bem trabalhado, como é que a gente vai trabalhar com o aparelho psíquico dos outros? Então, não tem essa preocupação de assim, é preciso terminar a análise para poder começar a atender. Não, é quando você já se sentir segura. Na fila, Guida, pode falar. Boa noite. Seguindo a linha de pensamento do que você estava falando sobre nós termos o nosso acompanhamento, para até ter um raciocínio mais lógico ao atender o paciente, é uma coisa que eu trago que da outra vez eu trouxe, que eu trabalho junto com ela, então na Rede Escutar, e me foi encaminhado um paciente, até hoje eu sou encucada com essa minha paciente, por quê? Ela pagou a consulta, tudo bem direitinho, sabe? Fez o pacote, pagou todo, e ela sumiu. Só que ela chegou para mim, ela falou bem assim, teria como você me atender hoje? Eu falei, tem sim, deixa eu olhar minha agenda. Eu peguei e falei para ela que às 15 horas eu iria, às 14 horas eu iria atendê-la. E aí, só que quando ela apareceu, ela estava cortada, sabe, toda machucada, assim, tinha corte no braço dela, ela tinha sofrido uma agressão física, um relacionamento abusivo, e aí ela fez bem assim para mim, sabe, assim, e é um tipo de coisa que fica na mente da gente. E meu marido também, ele é psicanalista, nós já somos psicanalistas, e assim, a gente conversa muito, nós ainda fazemos os nossos acompanhamentos, a gente faz. E ela não voltou. E eu já procurei essa mulher, e eu já pedi para ela então procurar essa mulher. Então, situações como essas que acontecem, se você não tiver fazendo as suas análises, fica complicado você lidar. Ontem, a minha paciente também da rede, né, me mandou uma mensagem dizendo bem assim, que o que eu faço? A minha vontade é só de eu me matar. Se você não tem uma base, se você não tem condições, você está começando agora, você não lê, você não se prepara, você não vai poder ajudar o teu paciente. Então, é importante, sim, que a gente sempre tenha várias leituras. Eu já sugeri para o Wellington aqui nós fazermos estudo de caso uma vez por mês. Fazemos estudo de casos, assim, é interessante, porque posicionamento dos colegas também podem nos ajudar. Eu já venho da psicologia, mas, assim, o meu encanto é a psicanálise, não adianta. É a mesma coisa, no meu conceito não é, então não vou entrar no mérito, tá? Mas, assim,
é importante para os que estão entrando agora nesse trabalho, que estão chegando por amor, que estão chegando na curiosidade, que estão chegando porque está agregando no que já tinha, isso é ótimo. E como foi colocado, como o Elton colocou, né, que tem cursos aí de formação de 1 mês. Eu acho que eles estão levando muito ao pé da letra o que o Freud disse, que não precisa curso superior, que basta o conversar. Mas, como eu coloquei, o paciente chegar de chofre, assim, pá, eu só tenho vontade de me matar, eu não quero comer, eu gosto de ficar no meu quarto escuro, não gosto de falar com ninguém. Se você não tiver base, como que você vai encarar o teu paciente? Então, a leitura e o acompanhamento que você venha a ter de um psicanalista é muito importante, gente, porque carregar isso nas costas, a minha paciente hoje perguntou bem assim para mim, eu não sei como é que a senhora consegue, eu sou a pessoa que sofro mais no mundo, eu sou a pessoa que mais sofro no mundo, e a senhora consegue me entender? E sabe o que é esse entender? É mostrar para ela, literalmente, que ela está agindo de forma a se punir. Agora você tem que olhar para o teu paciente, pôr uma câmera e mostrar na tua voz, no teu comportamento, nos teus gestos, no teu olhar, que você está seguro do que você está falando para ele. Porque o paciente, ele chega para você atrás de uma força. Ele chega para você atrás de uma solução, porque ele já vem arrasado, ele já vem no chão. E se você fica na base do achismo, ele não vai ficar. Ele vai lá na frente e vai dizer, não, eu tentei, não deu certo não quero mais tentar não. E assim, e o Wellington sabe que eu sou muito óbvia em muitas coisas, mas os que ficam, eles ficam mesmo, eles não evadem. E o que eu queria dizer é isso, que para vocês assim, para nós, para todos nós, nunca pararmos de ler, nunca pararmos de estudar, sempre buscar mais, buscar vários casos, tem muitos casos e formas de você posicionar o teu paciente. E pedir ajuda também. Eu, quando estou me arregando, eu peço ajuda. E era isso. Obrigado, Guida. E é por isso que é importante da gente ter essa rede de apoio, né? Que você tenha essa rede de apoio ou dentro da sua supervisão clínica ou dentro de uma associação como a gente tem, que é a Rede Cutar, justamente por conta disso, né? E até em cima da fala da Guida, a questão da manifestação do inconsciente também passa pela questão da transferência, né? E a análise, ela só acontece em cima de transferência. Então, se você também só estuda psicanálise através de aula gravada e de texto na tela do computador, você também não tem a possibilidade de experimentar o manejo da transferência. Então, um outro tópico pelo qual vocês também precisam desses encontros ao vivo, por conta da manifestação do inconsciente, por conta da transferência, que é algo vital para a prática clínica da psicanálise. Vem para Madrid. Qual o seu nome, Vem para Madrid? Pode falar. Olá, boa noite. Meu nome é Rita. Eu, na verdade, entrei com a conta da minha empresa. Eu vivo no Brasil e vivo em Madrid, mas eu geralmente entro com outra conta e agora entrei com essa, tudo bem. Deixa eu só me situar, Wellington. Eu recebi o convite de uma turma, de um grupo que eu participo, dos alunos que entraram na graduação agora no início do ano. E aí, a primeira dúvida minha é se eu estou no lugar, assim, se é um lugar que agrega, que na verdade eu posso estar participando, porque eu estou vendo aí pelo início da conversa, que a grande maioria, eu não sei se todos, já são psicanalistas. No meu caso, eu não sou psicanalista ainda, né? Estou no início do meu caminho. E aí, a dúvida que fez eu levantar a mão foi quando você disse, eu não entendi muito bem, quando você falou de cair de paraquedas. Os novos alunos que estão caindo de paraquedas no curso de psicanálise estão meio perdidos. Eu fiquei meio sem entender quando você disse assim, cair de paraquedas, né? Porque, assim, para mim, tudo é muito novo. Tudo, na verdade, é novo, apesar de
eu, Rita, como pessoa, nunca estudei, nem nunca tive interesse da parte acadêmica, nem da psicanálise, nem da psicologia. Porém, eu sempre fui muito preocupado por questões pessoais e autoconhecimento. Então, assim, eu sempre fiz terapia, né? Fiz grupo de estudo com Eva Pierracos, já fiz psicodrama, já fiz psicodrama individual, psicodrama em grupo, já fiz terapia de grupo, terapia individual. E análise eu nunca tinha feito, sempre fiz. Na verdade, eu nunca nem tive interesse de saber que se era Lacan, se era Freud, se era cognitiva comportamental, nunca tive intenção, nunca tive interesse de saber, porque a minha busca era por algo que surtisse resultado para mim, né? Que me desse respostas para questões que eu não, não tinha conhecimento. A minha busca sempre foi essa. Então, assim, agora, depois de formar, a minha área é de administração de empresas, apesar de ter feito alguns cursos, né? Já fiz curso de formação em coach, mas não me senti à vontade, com competência para cuidar de pessoas. E depois de aposentada, de 60 anos, vivendo em Madrid, eu tive o interesse, né, de estudar psicanálise. E a minha preocupação sempre foi com o que o mercado oferece, porque, para mim, é uma loucura o que está acontecendo no mercado, né? Sobretudo nos tempos atuais. É, a gente vê aí oferta de cursos de psicanálise, como vocês há pouco disseram, de 1 mês, de 6 meses, aulas gravadas, nível de competência dessas pessoas, sem nenhum juízo de valor, mas assim, que você fica com uma interrogação enorme. E quando a gente Então, vamos vê lá. essa quantidade de pessoas se formando para atender pessoas, eu sempre fiquei preocupada. E aí parti para o curso da Uninter, né? Que eu achei um curso fundamentado. Mas, assim, não me sinto caída de paraquedas, eu me sinto fazendo parte de um contexto e que quero me aprofundar, me aperfeiçoar, conhecer, para daí cuidar de pessoas. Entendi. Vamos lá. Você está no lugar certo, sim, tá, Rita? Que o objetivo desses encontros, e aí nesse segundo encontro, o nosso link, a nossa proposta chegou aí longe, né? Chegou nos mais variados lugares, mas a proposta desses encontros é justamente falar com os estudantes, com os simpatizantes, com as pessoas que estão iniciando em psicanálise, justamente por conta dessa questão de que está tudo muito solto, né? Muita gente surgindo na área da psicanálise e muita gente perdida. Então, o que a gente tenta trazer aqui é falar um pouco sobre a prática da psicanálise, a prática clínica, o dia a dia. No primeiro encontro, a gente falou sobre a base legal que a gente tem para atuar como psicanalista no Brasil e a gente falou da importância do tripé. E hoje a ideia é falar dessa questão da carreira de psicanalista, né? Se é possível ganhar dinheiro, viver de psicanálise e de como começar essa carreira em psicanálise. Então, você está no lugar certo. Quando eu falei do cair de paraquedas, é porque isso foi coisas que eu ouvi de alunos e, infelizmente, muitas pessoas que já até desistiram do curso, até da própria Uninter. E o que acontece? Muita gente veio para o curso de psicanálise da Uninter porque, na verdade, queria fazer psicologia, mas como não tinha psicologia em EAD, achou que psicanálise fosse algo parecido e veio para fazer psicanálise. Então, a pessoa não tinha, como, por exemplo, o seu caso, Rita, essa vivência, né? Que comigo a psicanálise também ela funcionou da mesma forma, né? A psicanálise me atravessou porque primeiro eu tive do outro lado, porque primeiro eu fui paciente,
Primeiro eu precisei de ajuda. Então, tem todo um histórico pessoal aí, assim como você tem o seu, que faz sentido estudar psicanálise. Só que essas pessoas que vieram para estudar psicanálise só porque não tinha psicologia em EAD, caiu de paraquedas. E muita gente desistiu já na própria introdução à psicanálise, muita gente desistiu quando passou pelas matérias de filosofia, né? Então são essas pessoas aí que eu falo que caíram de paraquedas, que vieram achando que a psicanálise, por ser da área de saúde mental e por ser um curso muito barato, e aí muita gente também caiu de paraquedas no curso de psicanálise porque queria fazer um curso superior, né? E que matéria que você tem de curso superior aí é R$100 e poucos por mês de mensalidade, né? Então também teve muita gente que foi atraída por isso. Vou fazer um curso superior de bacharelado, R$100 e poucos por mês, vou ter um curso de formação superior. Então são essas pessoas aí que eu comentei que caíram de paraquedas. Tá bom, Rita? E Rita, vamos avançar aqui no nosso assunto. Gisele, você consegue fazer a pergunta rapidinha? Só para a gente poder dar... Pode falar. Consigo. Na verdade, assim, ó, eu tô começando do zero também, assim, eu ia fazer psicologia para fazer a pós em psicanálise, aí quando surgiu o curso, eu já ingressei. E assim, eu sempre gostei de conversar com as pessoas, de ouvir muito, então isso foi um dos intuitos que eu entrei no curso. Só que a minha única dúvida para vocês que já tá nessa área é que assim, eu tenho medo de pegar o problema das pessoas para mim. Porque eu falei, não sei se tipo assim, se começar a se comover e acabar, entendeu? Eu falei, não sei se de repente, no meio do curso, com análise pessoal que eu ainda não fiz, eu vou tratar isso e, tipo assim, vamos dizer, ser mais firme, sabe? Porque eu sou meia manteiga derretida, vamos dizer assim. Então, essa é a minha dúvida. Será que eu vou começar a pegar os problemas das pessoas para mim e me afetar? Se você não fizer a sua análise pessoal, sua supervisão clínica, muito provavelmente isso vai acontecer. Isso é o que a gente chama de conta-transferência, e isso acontece demais da conta. Só que quando a gente faz essa análise pessoal, a gente consegue filtrar essas assim? Então, a sua análise pessoal é justamente para você poder trabalhar seu aparelho psíquico. Trabalhar o seu aparelho psíquico é lidar justamente com essas suas questões, com esses seus problemas. Você viu o significante que você trouxe? Manteiga derretida. Isso daí já é um significante. O que tem por trás aí no seu inconsciente? Por que você traz esse significante de manteiga derretida? E aí a gente pode ir embora, entendeu? Só não vamos fazer isso aqui agora. Igual eu trouxe também o significante do cair de paraquedas. O cair de paraquedas foi um significante meu. O que tem por trás desse significante meu? E aí a colega mandou aqui no chat que ela veio para a psicanálise, porque a ideia dela primeiro era psicologia, ela caiu de paraquedas, mas ela caiu de paraquedas no lugar certo. Então, cair de paraquedas, você pode cair de paraquedas no lugar certo, dá tudo certo, mas também pode passar um vento que você não estava esperando, você cair no lugar errado e se machucar, né? Enfim, olha aí já os inconscientes começando a se manifestar, né? Mas por isso a importância da análise pessoal e da supervisão clínica, tá, Gisele? Pessoas que estudam psicanálise, estudam psicologia, porque querem de alguma forma, fazendo faculdade de psicologia ou formação em psicanálise para se resolver, não é esse o caminho. Você não vai conseguir se resolver estudando psicanálise e estudando psicologia. Você vai conseguir se resolver fazendo sua terapia dentro de uma abordagem que faça sentido para você. Enquanto psicanalista, é óbvio que você tem que fazer análise, né? Não tem jeito. Você, como psicanalista, Essa é a minha intuição tratar mesmo. com TCC não cabe, né? Uhum. Então vamos lá, gente. Vou deixar para abrir agora as perguntas só no final, tá bom? Pelo andar da carruagem, eu estou vendo que a gente não vai conseguir falar sobre os artigos sobre a técnica hoje, mas tudo bem, tá tranquilo, é assim mesmo. E aí a gente deixa marcado para a gente fazer uma outra reunião para falar sobre o artigo sobre a técnica, que também vai ser muito legal. Por quê? Porque eu só cheguei na metade de falar sobre a carreira de psicanalista. Mas então vamos lá. Como é que você pode começar a sua carreira de psicanálise? Primeiro, você tem que parar para analisar qual o momento da tua vida, né?
A gente tem pessoas aqui que são novas, que ainda moram com os pais, que vão ter uma determinada condição. A gente tem pessoas aqui que já têm uma profissão, que já têm um trabalho de carteira assinada, que já têm um negócio e estão aí pensando nessa transição, e pessoas que até já são adultas aí, já são economicamente ativas, mas estão desempregadas, estão fora do mercado, e veem na psicanálise uma oportunidade de começar uma carreira, por que não, né? Então, a maneira como você vai começar a sua carreira na psicanálise vai depender do seu ponto de partida. Então, qual é o seu ponto de partida, né? Primeira coisa que as pessoas pensam de cara, montar um consultório ou sublocar um espaço, né? E aí você tem que levar em consideração os custos que você vai ter para poder iniciar esse negócio. Se você tem capital, se você tem grana para investir, primeiro, você tem que investir em propaganda, em marketing, em divulgação. Não existe começar nenhum tipo de negócio por conta própria, empreender nenhum tipo de negócio sem divulgação, sem marketing, e principalmente o marketing digital, né? E aí você tem a opção de montar o seu consultório próprio ou de sublocar, ir para um local que subloque espaços para você poder atender de forma presencial. Só que hoje, e com o advento da pandemia, a gente tem essa possibilidade dos atendimentos online, né? Que é um pouco disso que a gente faz aqui. Então, se você não é apegado com essa questão do atendimento presencial, um caminho que você tem até mais barato para você poder começar a sua carreira como psicanálise é fazendo atendimento online. Por que não? Né? Eu, no meio da pandemia, eu atendia como terapeuta integrativo só online. Né? E depois, quando eu migrei para psicanálise, eu comecei a fazer atendimento só online. Né? O projeto de prática clínica que eu comentei com vocês, que eu cheguei a fazer mais de 30 atendimentos por semana, foi a nível Brasil e foi só online, né? E não tem nenhum detrimento. O campo analítico, ele acontece online. O setting psicanalítico, ele pode existir de uma forma online. Então, uma dica que eu dou para você que, de repente, que não tem recurso para investir muito, ou sublocando, ou montando seu próprio consultório, começa com atendimento online. O atendimento online, geralmente, ele vem seguido de uma divulgação online do seu trabalho, né? Que a não ser que você faça um trabalho assim muito específico para a região onde você mora, o bairro, a cidade onde você mora, um trabalho de divulgação offline, para você ter paciente mesmo que online só naquela região, você tem até alguns caminhos, né? Mas o online, ele te dá a oportunidade de atender a nível Brasil e até fora do Brasil, né? Então, por que não usar das ferramentas de marketing digital, de divulgação na internet, para poder potencializar esse seu trabalho, essa sua carreira enquanto psicanalista? Então, mas da mesma forma, trabalhando online, sem investir grana em consultório ou sublocando, algum investimento em propaganda e divulgação você vai ter que fazer. Porque senão, como é que as pessoas vão saber que você trabalha com psicanálise, né? É óbvio que você pode começar ali uma divulgação entre seus amigos, entre seus parentes, no seu ambiente de trabalho atual, né? Onde você tem o seu ganho atualmente, mas para potencializar isso aí, infelizmente, hoje não tem como correr do marketing digital. E aí você tem várias maneiras de fazer isso acontecer. Você pode estudar sobre marketing digital e você mesmo criar seu site, criar suas redes sociais, fazer aí a divulgação, os impulsionamentos pagos com Facebook Ads, com Google Ads, né? E aí você vai ter que aprender uma outra competência além da psicanálise, né? Tem gente que gosta, tem gente que curte, tem gente que corre atrás. Eu já tinha um conhecimento prévio de marketing digital por conta do meu trabalho com tecnologia da informação, então eu só adequei. Você tem aí o trabalho que você pode fazer de forma orgânica, né? Sem gastar dinheiro, mas de toda forma você precisa aprender como fazer, que é através aí de Facebook, de Instagram, com postagem de conteúdo, com Reels, com Story, com criação de conteúdo, vídeo, YouTube propriamente dito, né? Para você fazer a sua marca, a sua presença na internet. E
se você não sabe fazer absolutamente nada disso, se você não tem manejo nenhum com informática, manejo nenhum com marketing digital, então você vai ter que pelo menos contratar quem sabe fazer para poder fazer isso para você. Então aqui a gente tem um orçamento que a gente até usa no Psicoleads. Você quer começar a sua carreira como psicanalista, vai começar a sua carreira atendendo online a nível Brasil. Você não sabe absolutamente nada de marketing digital, de rede social. Então você vai precisar contratar quem saiba fazer. Hoje, assim, muito por baixo esses valores, tá? Você vai contratar alguém aí, uma agência, alguém para fazer a sua identidade visual, você vai gastar aí em torno de R$900. Você vai ter que investir. Você vai ter que fazer um registro de um domínio de um site, mais R$40. Você vai precisar contratar uma hospedagem para esse site, R$30. Aí você vai ter que pagar um profissional para poder criar esse site, para poder criar suas redes sociais. Alguma coisa aí de R$2.000 para cima. Então você vai precisar fazer um investimento inicial para você começar a colocar sua cara, sua marca na internet de uns R$3.000. E aí você vai ter um custo mensal para poder manter essa estrutura, se você for pagar profissionais para fazer tudo para você, que é o seguinte, em torno aí de R$200 por mês, com a manutenção do site e a hospedagem do site, serviço de social media para administração das redes sociais, criação de conteúdo, entre outras coisas. No mínimo que você pega uma pessoa que faça freelance, ela vai te cobrar R$600 por mês, e um investimento mínimo que você vai ter que ter com anúncio pago, Facebook, Google, você no mínimo tem que colocar uns R$300 por mês. Então você, no mínimo, você vai gastar mensalmente, você vai precisar investir R$1.100 todo mês, né? Então, de toda forma, é um negócio, é um empreendimento, é uma empresa, você vai ser a sua empresa, e quando você começa um negócio, você precisa de investimento. Não tem jeito, você não consegue fugir disso. E aí é pertinente eu falar sobre a Psicoleads agora. O que a Psicoleads faz, né? Que é essa ferramenta que a gente desenvolveu através da Rede Escutar. A gente faz justamente isso. A pessoa que ela não tem essa grana para investir em tudo isso que eu falei agora, ela entra para o Psicoleads, ela contrata o Psicoleads, o psicanalista contrata R$200, e a gente faz toda a divulgação da importância do cuidado de saúde mental e emocional na internet, apresentando a psicanálise como método de tratamento para poder alcançar isso. A gente faz toda essa divulgação pela Rede Escutar, e as pessoas que entram em contato, querendo saber, querendo entender, interessados em fazer terapia, a gente faz aqui uma primeira triagem, e a pessoa realmente querendo fazer, a gente encaminha para um dos psicanalistas que fazem parte da rede, ou agora que fazem parte do Psicolead, para ele receber aquele contato ali para marcar a entrevista avaliativa. A entrevista preliminar ela não é cobrada, e aí o psicanalista faz o manejo ali na entrevista preliminar, visando fechar contrato, né? Diferente do Zen Club, que estão comentando aqui, do Psicologia Viva e do Get Ninjas, que o Zen Club e o Get Ninjas, eles funcionam como se fosse uma página amarela, né? O cliente vai lá, procura a solução que ele está precisando, ele vai selecionar um profissional e vai mandar mensagem. Não. A Psicolead, a gente não é uma página amarela. A pessoa interessada em terapia, ela não vai ter ali a lista de psicanalistas para poder procurar alguém para fazer análise, não. Quem vai fazer todo esse direcionamento, esse primeiro atendimento, essa triagem, esse filtro, para depois encaminhar para o psicanalista para ele entrar em contato, é a gente. O máximo que a gente pergunta para a pessoa que está interessada é se ela prefere ser atendida por homem ou por mulher, para a gente fazer o direcionamento, e dependendo também da faixa etária, a gente tem alguns especialistas, alguns psicanalistas, por exemplo, que são especialistas em atendimento infantil. Então, menores de idades ou crianças geralmente são direcionados para os psicanalistas que informam para a gente que tem essas especialidades, né? Então, são caminhos que você tem para começar a sua carreira, são caminhos que você tem para poder começar a atuação. Se você tem grana para investir, para criar esse seu negócio, né, o seu ser psicanalista, maravilha, mas para você poder começar alguma coisa, ou no mínimo, você vai ter que aprender a trabalhar com marketing digital, fazer isso de forma orgânica.
ou você vai ter que, no mínimo, fazer um cadastro seu num Get Ninjas, num Zen Club da vida aí, para se colocar à disposição, mas aí lembrando que você ali está no meio de milhares de pessoas, e, por exemplo, no caso da psicoterapia, o Get Ninjas, o Zen Club, de repente não vai explicar com muito cuidado, não vai ter esse manejo ali no primeiro atendimento para a pessoa que está interessada, e vamos ser sinceros, gente, a grande maioria das pessoas não tem a mínima noção do que é terapia, tem a mínima noção do que é cuidado com saúde mental e emocional, e muito menos do que é psicanálise, né? Então a gente precisa fazer um pouco desse trabalho ativo de levar a informação das pessoas do porquê que é importante cuidar da saúde mental e emocional, e levantando essa bola de ainda apresentar a psicanálise e explicar por que a psicanálise é um método de tratamento eficaz, né? E ou no ruim, você vai entrar para o Psicolid, vai pagar R$200 por mês e vai receber aí no seu WhatsApp pelo menos 30 indicações de paciente por mês aí para você poder trabalhar, né? Que o mínimo que a gente manda é um paciente por dia ou 30 pacientes no mês, mas a gente já chegou, quem é da rede aí pode falar, fácil a 90, 100 indicações por mês. Isso vira e mexe acontece. Então, falamos de como você pode, os caminhos que você tem aí para iniciar a sua carreira. E agora vamos falar quanto que você pode cobrar. E aí, essa questão do quanto que você cobra pela sua sessão de análise vai passar muito por como a questão do dinheiro funciona na sua vida. Eu já posso falar aqui de cara, de prática, tipo assim, tem colegas que cobram R$20, R$30 por sessão, tem colegas dentro da rede Escutar, tem colegas que eu tenho contato que cobram R$250, R$350 uma sessão, e a gente tem conhecimento de colegas aí de profissão que chegam a cobrar R$1.500 por sessão. R$1.500 por sessão. Então, não existe uma regra, né? Não existe uma base. Vai muito da onde que você está trabalhando, de qual o seu nicho, de qual o seu alcance, e também vai muito de como você lida com a questão do dinheiro, né? Você, pessoalmente. Então, tem pessoas que estão começando na psicanálise que têm até vergonha de falar que cobra, sei lá, R$100 uma sessão, porque acha que é muito caro, porque acha que não vai ter ninguém querendo pagar esse valor, né? Mas, na verdade, isso não é uma questão de mercado. Isso é uma questão dela. Porque tem pessoas cobrando R$250 e fechando contrato, né? Tem pessoas aí que cobram R$1.500 por sessão, R$6.000 por mês, e tem fila de gente esperando, e não tem agenda. Então, muito dessa ideia do não posso cobrar caro, isso vai muito das suas próprias questões, né? E eu falo porque quando eu comecei como empreendedor lá atrás, eu tive muita dificuldade de precificar o meu trabalho e de cobrar, justamente porque eu achava que o meu trabalho era muito fácil para mim, então o meu trabalho é muito fácil, eu não posso cobrar caro, né? Mas foi uma questão minha que eu tratei lá atrás e já trabalhei, mas eu vejo que hoje isso é uma questão de muitos psicanalistas que estão começando no mercado. Então, até por isso que é importante você fazer a sua análise pessoal. Porque se te angustia você dá o preço que você acha justo pelo seu trabalho, tem questão aí. E se tem angústia, se tem conflito, tem questão. Então leva para a tua análise pessoal. Wellington, mas como eu precifico? Como é que eu chego à conclusão de quanto que eu vou cobrar pela minha análise? Vamos para Freud, vamos para o texto, vamos para o básico. E até no próprio artigo sobre a técnica, Freud fala sobre essa questão do dinheiro. O que Freud fala para você definir o valor da sua sessão? Você tem que pegar o seu custo de vida, quanto que você precisa ter por mês para ter a vida que você quer ter, para poder bancar o custo de vida que você quer ter, e você vai dividir esse valor. Se você só trabalha com psicanálise, pela quantidade de sessões que você vai poder disponibilizar ali por semana. Então, vamos fazer um cálculo aqui. Vamos dizer que você queira, sei lá, ganhar R$10.000 por mês. R$10.000 por mês, você só trabalha com psicanálise. Vamos dizer que você queira atender 5 pacientes por dia. Então, 5 vezes 5, 25.
Então, você vai ter 25 horários de análise toda semana. Toda semana, cada paciente vai ter uma sessão por semana no mínimo. Então, se você vai ter 25 pacientes, é 10 mil dividido por 25, que dá R$400. Ou seja, R$400 dividido por 4 sessões, você tem que cobrar R$100 a sessão. Tá vendo como é que não é difícil ganhar 10 mil reais por mês com psicanálise? Se você tiver 25 pacientes, 5 atendimentos por dia, 5 horas de trabalho por dia, cobrando sua sessão a R$100, você, no final do mês você tem 10 mil reais. Para muita gente, 10 mil reais é muito dinheiro. Para outras pessoas aqui, de repente, nem tanto. Mas eu, enquanto imaginando uma pessoa que está começando uma carreira, que está começando um trabalho, de repente uma pessoa mais nova, aí na casa dos 20 e poucos anos, que outro trabalho aí a nível de, sei lá, salário básico, carteira assinada, salário mínimo, sei lá, nem sei quanto é um salário mínimo, mas vamos dizer por baixo aí, uma pessoa que está se formando na faculdade agora em qualquer área, vai começar a trabalhar, vai começar pelo menos aí ganhando, sei lá, uns 1.800, 2.000 reais, trabalhando de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado, de manhã até o fim do dia. Para você ganhar 2.000 reais por mês com psicanálise, que você tenha 10 pacientes. Se você tiver 10 pacientes cobrando R$50 a sessão, que dá R$200 por mês, você ganha 2.000 reais. 10 pacientes, você precisa atender 2 pacientes por dia. 2 pacientes por dia, a R$50 por sessão, que dá R$200 por mês, você já está ganhando aí mais que um salário mínimo trabalhando 2 horas por dia. Então, não é difícil ganhar dinheiro com psicanálise, né? E repito de novo, aquilo que vai te limitar, que vai te angustiar, que vai te atrapalhar nessa sua visão com relação ao seu limite do que você pode ganhar em termos financeiros, ela parte mais de questões suas, que atravessam aí você, questões até inconscientes, do que a questão da carreira em si. Mas sim, é uma carreira muito boa, muito interessante, a nível do que você vê aí de base salarial. Você pode ganhar muito dinheiro com psicanálise, gente, não é difícil ganhar 10 mil reais trabalhando com psicanálise. Eu lembro que quando eu comecei, em 3 meses, só com psicanálise, eu já estava tirando mais de 2.000 reais por mês, né? Dentro dos meus outros negócios com psicanálise, eu já consegui chegar aí a quase 4.000 reais por mês, né? Isso com os meus outros negócios, com as minhas outras ocupações, assim, dedicando 2, 3 horas por dia para psicanálise. Então, é uma área boa para se ganhar dinheiro, é uma área boa para você desenvolver uma carreira, né? Então, vamos lá. Só que aí a gente parte para a realidade do empreendedor dentro do Brasil. É uma realidade muito peculiar. É muita oscilação, é muita coisa que interfere no nosso dia a dia. Mas vamos lá, a gente tem um trabalho aí que a gente pode desenvolver no ambiente online. Então, isso já é ok, você não precisa de estrutura física. Se vier outra pandemia, isso não te impede de atender. Você tem demanda. E uma demanda do cacete, desculpa a expressão. O pessoal da Rede Escutar sabe. A demanda que a gente tem, a gente teve um período que eu tive que dar uma segurada, porque... Lembra, Guida, quando aconteceu 2 dias, a gente recebeu 400, né? Em 2 dias, a gente recebeu 400 contatos de pessoas querendo saber sobre psicanálise e fazer análise. Gente pra caramba. Eles ficaram doidos, porque eu mandei um dia só 20 pacientes para eles entrarem em contato. Então, é uma demanda muito grande. E quando você faz um trabalho online, é um trabalho muito pulverizado, né? Então, assim, você às vezes vai atender 20, 30 para fechar um. Porque é muito curioso que vem. É muita gente que vem achando que é de graça. É muita gente que vem sem condições de pagar. Porque é muita gente necessitada, né? E dentro da Rede Escutar, dentro da Psicolides, a gente não entra
dentro dessa questão de quanto que o analista vai cobrar. A gente não tem tabela de preço, não tem nada disso. A gente faz só ali o trabalho da captura e da indicação do paciente. A partir do momento que o psicanalista recebeu o paciente, se ele não vai cobrar, se ele vai cobrar R$25, R$30, R$1.000, aí é ele com a clínica dele, né? Mas a gente até passou no início da rede escutar muito por essa questão, né? De vir muita gente achando que era de graça ou sem condição de pagar, e como que a gente lidava com isso, né? Sim, não tem muito como lidar. Isso faz parte do negócio, faz parte do trabalho, faz parte do trabalho com marketing digital, que a gente tem aí para qualquer infoproduto, produto que se ofereça na internet, você tem aí geralmente uma taxa de conversão de 0,5% a 1%. Ou seja, de cada 100 pessoas que você prospecta, que você oferece qualquer serviço, você vai fechar com meia ou com uma pessoa, né? De cada 1.000 pessoas que a gente prospecta, a gente vai fechar com 10, com 5. Então, isso faz parte do negócio, isso faz parte do trabalho. Então, quanto mais cedo você começar a divulgar aí o seu trabalho virtualmente, online, mais oportunidade você tem de conseguir montar aí essa sua carteira de cliente com 5, 10, com 20 pacientes. Isso é bem possível. Você precisa trabalhar, você precisa investir tempo. Você vai precisar fazer muita sessão preliminar, muita sessão avaliativa, né? Né, Guida? Até você poder conseguir fechar os seus pacientes, mas é perfeitamente possível, né? E às vezes tem pessoas aí que ficam tanto tempo postergando, não, amanhã começa, amanhã começa, amanhã começa. Passa 1, 2, 3, 4, 5 meses e nunca começa. E hoje a gente tem, pela rede, psicanalista que em 3 meses está com 18 pacientes. Mas também tem psicanalista que está com 3, que está com 4, que está com 2, fora a oscilação que tem, né? Mas dentro, por exemplo, do custo da própria psicolítica de R$200, se você fecha um paciente cobrando R$50 por sessão, você já cobriu esse custo e a tendência é só crescer, né? Só que tem que trabalhar. Então, com relação a essa realidade de ser empreendedor no Brasil, primeiro, ser empreendedor no Brasil e acho que em qualquer lugar do mundo é muito complicado quando você só tem uma fonte de renda. Então, a dica que eu dou para vocês como empreendedor, se é dentro da psicanálise que vocês se acharam, né? Porque também tem isso, né? Aquela clássica do coach, né? Você tem que trabalhar com aquilo que você ama, com aquilo que você gosta. Então, se você de fato, você vê na psicanálise a sua vocação, você trabalha com psicanálise porque você ama e porque você gosta, e não adianta. Geralmente, quem trabalha com psicanálise só focando na questão da grana, Lacan vai chamar de canalha, vai dar problema, vai dar ruim, não vai funcionar. Então, se você de repente está impelido em só trabalhar com psicanálise porque viu uma oportunidade de ganhar dinheiro, vai no teu caminho, vai no teu percurso, faz a sua análise pessoal, começa a sua supervisão clínica, que em determinado momento você vai ter a oportunidade de lidar com essa sua questão, né? Mas, enfim, chegamos à conclusão que você trabalha com psicanálise porque você vê aí uma vocação, você ama, você curte trabalhar com isso, procure dentro da área da psicanálise não depender só da renda da prática clínica, né? Então, o meu caso, por exemplo, eu tenho os meus atendimentos, eu tenho os meus pacientes, eu tenho psicoleads, que eu peguei o meu conhecimento de marketing digital para poder desenvolver o psicolead, isso também é uma fonte de renda. Tem a rede Escutar, que por enquanto não é uma fonte de renda, mas é um investimento que eu faço em tempo, que eu sei que daqui mais para frente, tomando um vulto maior, pode vir a me trazer renda. E aí, dentro da psicanálise, você tem outras maneiras de ter renda. Você pode, como muitos colegas aí fazem, você pode dar curso, você pode criar grupo de estudo cobrando sobre isso. Mais lá na frente, né, quando vocês já estiverem aí com a prática, você pode ser um analista de data, você pode trabalhar com um grupo de supervisão, né? Você pode escrever, por que não? Publicar artigo. Você pode produzir conteúdo para a internet, produzir vídeo, produzir texto, né? Quando eu falo de escrever, escrever livro mesmo, tá? Produção literária, né? Você pode ganhar dinheiro com isso. Então, tenta, na medida do possível, conforme você for desenvolvendo a sua carreira com psicanálise, de ter outras
outras áreas, outras frentes aí de fonte de renda, para não depender de uma coisa só. E uma outra questão, que aí é o sonho de qualquer empreendedor, de qualquer ser humano que trabalhe por conta própria, são as fontes de renda passiva. São aquelas coisas que você cria, e o grande exemplo que a gente tem isso são os infoprodutos e os cursos pela internet, né? Que você investe ali produzindo um conteúdo, gravando uma aula, e você publica aquilo ali num Udemy da vida, num Hotmart, você vende aquilo, e aquilo ali fica gerando uma renda passiva para você. Hoje, o Psicoleads, ele é comercializado pelo Hotmart, né? Ele funciona dentro da plataforma de clube de membros, né? Então, a gente usa toda a infraestrutura de pagamento, de cobrança da Hotmart, e dentro ali da área de membros do Hotmart tem todo o conteúdo que a gente vai colocar. Que a gente vai colocar vídeo, até vídeo desses encontros aqui, outros vídeos que eu produzo, que eu tenho um projeto também do canal do YouTube, que é o Canalizando, que é para onde esse vídeo vai gravado depois, né? Então a gente usa dessas ferramentas aí de internet para chegar, né, que é algo que eu já estou almejando, criar estruturas que daqui a pouco eu vou produzir alguma coisa, eu vou jogar na internet, e isso vai me gerar uma renda passiva, né? Então, na verdade, quanto menos você trabalha, quanto menos tempo você trabalha e mais você investe nessas estruturas para te gerar renda, mais feliz e bem-sucedido e mais qualidade de vida que você tem, né? E aí a gente vai para aquele ditado popular, que quem não tem tempo para nada porque está trabalhando demais, também não tem tempo para ganhar dinheiro, né? Infelizmente, essa é a história da vida de muita gente, um dia já foi. É a história da minha vida. Então, vou abrir agora para perguntas. Podem levantar as mãozinhas. Deixa eu ver aqui o chat. Vamos lá. Joyce falou lá atrás, se você não fizer a supervisão, vai ter a conta transferência. Gente, a conta transferência é uma coisa que ou você sofre na mão dela, ou você, se tiver o seu aparelho psíquico bem trabalhado, você usa até a contra-transferência em benefício da análise. Joyce falando que só atende online. Hoje eu atendo pelo Instituto Presencial em São Gonçalo, uma cidade que tem aqui do lado da minha cidade, que é Maricá, e eu também tenho os meus atendimentos online. Gente, eu recomendo muito a vocês abrir o chat, quem não tiver aberto ainda, porque tem várias contribuições interessantes aí dos colegas. Então, se vocês leem também, eu não vou ler tudo aqui, não. Tem uma contribuição da Natália aí, que também é muito interessante. Joyce, estou me abrindo aqui já para atender 15. A gente tem na rede escutar psicanalistas com 25 horários abertos, tá? Mas a pessoa só trabalha com psicanálise, ela foca só em psicanálise. Ok, vamos lá. A Guida tinha levantado a mão. Pode falar, Guida. Abre o microfone, Guida. Agora sim. Não, é que eu só ia para fazer um adendo naquilo que você colocou, que a gente tem muitos pacientes entrando, como você colocou, tem um curioso, tem aquele que está ruim de grana, auxilia ele a ele colocar o seu nome, colocar psicanalista lá, quando ele tiver bom de dinheiro, ele volta. Acontece isso. Tem umas crianças voltando agora, que eu já havia devolvido para o Wellington, e aí que eles estão entrando em contato de novo. Viu? Só isso. Tá difícil captar o paciente, porque, como ele falou, tem muitos que não têm dinheiro. E dependendo do valor da consulta, que eu também vou dizer uma coisa que o Wellington falou. Se valorizem a questão, você vai trabalhar com o emocional, sim. Mas se você está pretendendo algo mais do que só o lado social, passa por onde você se capacitar e ter condições de fazer com que o teu paciente confie em você. E aí, a partir do momento da transferência e do dinheiro, ele continua o acompanhamento dele. Era só isso que eu ia dizer, que ele vai sumir, ele vai dizer, não, eu estou sem dinheiro e tal. E você diz, ok, quando você estiver financeiramente estruturado, me procure. E aí eles procuram. Era só isso. E procuram mesmo, tá, gente? E volta.
Eu vejo, até em muito grupo de estágio, de supervisão, quem está começando a atender fica indignado, marca com o paciente não aparece, a pessoa fica ali à disposição no horário, né, o analista, e a pessoa não aparece, não avisa. Ah, mas eu confirmei no mesmo dia, ele disse que ele ia aparecer e ele não apareceu. E a pessoa leva isso para o coração, acha isso um absurdo. Ou a pessoa vai ali, faz 2, 3 entrevistas preliminar e depois a pessoa não fecha. Ah, mas eu perdi meu tempo, eu investi meu tempo à toa. Gente, quando gerar angústia, é porque tem questão sua aí. Então fica ligado, porque isso faz parte do trabalho, né? Lacan vai dizer que o paciente ele não quer melhorar, ele não quer abrir mão daquele sintoma, ele não quer se tratar. Aquele sintoma que ele tem ali, aquilo ali tem um objetivo, serve a alguma coisa. Dependendo da vida da pessoa, são 30, 40, 50 anos vivendo aquilo ali, vivendo aquela influência do inconsciente sem saber que influência é essa, para diminuir essa resistência, para chegar ao ponto da pessoa se entregar, se abrir, entrar em associação livre, fazer uma transferência com você, para poder deixar aquele conteúdo do inconsciente emergir, dose, gente. Não é fácil, não. Então, assim, não se angustiem. Isso faz parte do trabalho. E, de novo, qualquer questão que surgir dentro disso aí, que te angustiar, que mexer com você, que te deixar mal, é porque tem questão sua que você precisa trabalhar. Então, já deixo aqui de antemão. Vocês vão fazer muita entrevista avaliativa, o cliente não vai fechar, vocês vão fazer muito primeiros atendimentos, a pessoa no final vai dizer que não tem condição de pagar, vocês vão marcar muita sessão, a pessoa não vai aparecer, não vai cancelar e nem vai dizer por que não apareceu. E não se angustie. Isso faz parte do trabalho. Pode falar, Gisele. Olha eu de novo. Rapidinho. No começo, que nem, por exemplo, quando começar mesmo, que eu quero essa parte de ser empreendedora mesmo, e ficar só na parte clínica. Só que até isso acontecer, é possível entrar em algum mercado de trabalho na psicanálise, sim, fazendo psicanálise? Olha, hoje em dia é muito difícil um psicanalista, só psicanalista, que não tenha nenhuma outra formação na área médica ou na área de psicologia, conseguir alguma coisa nesse sentido. Estou sendo bem sincero. Pessoas falam aí, mas a psicanálise ela pode ser usada dentro de empresa, dentro de escola, disso e daquilo. Sim, mas geralmente quando a pessoa tem pelo menos a faculdade de psicologia junto. Porque não se tinha curso superior de psicanálise até ano passado, né? Esse curso que a Uninter está abrindo esse ano é o primeiro curso de bacharelado com força de nível superior, né? Então, hoje, você entrar no mercado de trabalho como psicanalista, não sendo com atendimento dentro da clínica, não tendo outra formação superior, é praticamente inexistente, né? Então, geralmente o caminho é você fazer trabalhos mesmo seus, empreender, ou como psicanalista clínico, atendendo ali, fazendo a clínica, ou eu tenho até alguns colegas da rede que estão desenvolvendo trabalho aí de psicoterapia de grupo, trabalho voltado, muito interessante, voltado para adolescente, que você faz assim, 10 pessoas, você cobra aí R$200, R$200 de cada pessoa, 10 pessoas, você faz um trabalho durante 10 sessões, né? E aí, R$2.000 que você vai tirar aí fazendo um trabalho de 10 semanas, né? Então, dentro da psicanálise, tem várias maneiras que você pode empreender, né? Mais por conta própria. Então, é isso, gente. Então, eu comecei a fala com algumas perguntas e eu vou responder agora essas perguntas. Primeiro, é possível ganhar dinheiro e viver só de psicanálise? Sim, é possível ganhar dinheiro e viver só de psicanálise. Como eu posso começar a minha clínica? Você pode começar a sua clínica, se você não tiver grana, começa online, fazendo divulgação orgânica por rede social, Facebook, Instagram. Vai ter que estudar um pouquinho sobre isso para poder fazer por conta própria. Não quero estudar, não quero saber sobre isso. Vem para a Psicolite que a gente faz isso para você. Ou entra dentro aí de um Get Ninjas, do Zen Club da vida e vai divulgar seu trabalho.
Tenho grana, quero investir. Contrata lá um designer, um social media, as pessoas aí dentro da área que vão te ajudar a fazer isso acontecer. Não, tenho uma grana legal, tem aqui meu pai e minha mãe que vai me ajudar, quero abrir minha clínica ou quero sublocar em um local. Beleza também, é um outro caminho que você tem até pelo ISMC, aqui no Instituto, eles sublocam o consultório para psicanalistas que fazem parte do Instituto. Então, tem muito instituto de psicanálise que faz isso também. Trabalho e tenho renda em outra área. Como eu faço para fazer essa transição? É óbvio que você não vai largar o que você já faz para poder cair de dentro da psicanálise, mas faz isso de uma forma gradual. Vai liberando tempo, vai liberando agenda para você poder começar a fazer a sua carteira de cliente pagante e aos poucos você vai fazendo essa transição. Tá bom? Perguntas respondidas, encontro feito. Um grande beijo no coração de vocês. Obrigado aí pela presença de todos. Meu WhatsApp particular tá aberto para quem quiser trocar ideia no privado. Se você veio de um grupo ou de algum lugar que eu não tenho ideia, que eu não estou presente, pergunta a quem mandou o link lá, que essa pessoa provavelmente tem o meu contato. E quarta-feira que vem a gente volta a se encontrar para a gente bater mais papo. Tá bom? Muito obrigado aí. Um bom jantar para todo mundo. Obrigada. Boa noite. Boa noite.